Sabe quando a gente vê um momento no esporte e pensa, nossa, isso parece roteiro de filme? Totalmente. Que se alguém escrevesse, a gente diria que é forçado, que não aconteceria na vida real. Exato. E a final da Copa Intercontinental de 2025 foi exatamente isso. De um lado, o Paris Saint-Germain, do outro, o Flamengo. Uma partida que foi parar nos pênaltis e que, nossa, consagrou um herói da forma mais improvável que existe. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história por trás desse título do PSG, uma história de dor, de resiliência e, assim, de um feito quase inacreditável. A grande pergunta é, o que de fato aconteceu com o goleiro Matvei Safonov naquele dia? E para montar esse quebra-cabeça, a gente tá com as reportagens da CNN Brasil, do GE e também os dados biográficos da Wikipédia. E é isso, né? Pra entender o que aconteceu, não basta só rever os lances. A gente vai ter que ir mais fundo. Bem mais fundo. Vamos ter que explorar a fisiologia da dor, a psicologia de um atleta sob uma pressão, assim, absurda, e principalmente a trajetória dele, que via naquela final muito mais que um troféu. Com certeza. Então vamos voltar para lá. Catar, 17 de dezembro. A final. O palco de tudo. PSG e Flamengo. Um jogo duro, travado, 1-1 no placar, que não muda nem no tempo normal, nem na prorrogação. E aí a decisão vai pros pênaltis. É aí que a história fica maluca. É aí, porque o goleiro russo do PSG, o Matvei Safonov, ele vira o centro de tudo. Vira o único protagonista, na verdade. Foi um espetáculo particular dele. Ele simplesmente decidiu que a bola não entra. É impressionante. Começa a disputa. Saul cobra. Safonov pega. 1. Pedro, o artilheiro do Flamengo, vai pra bola. Safonov pega de novo. 2. A essa altura, a confiança dele já parecia, sei lá, inabalável. Total. Mas aí vem o Léo Pereira. E ele pega a terceira. E pra fechar, Luiz Araújo também para nele. 4 cobranças. 4. É bom repetir. 4 cobranças defendidas. Numa final de Mundial. A sensação era de estar vendo algo sobrenatural. O PSG venceu por 2-1 e foi campeão. E uma atuação dessas por si só já entraria pra história, né? O goleiro herói do título mais importante do clube. Fim. Seria o fim perfeito. Mas o que transformou essa final em lenda foi um comunicado do PSG 2 dias depois. Um comunicado que a princípio não fazia o menor sentido. Pois é. Na sexta-feira, dia 19, o clube solta uma nota médica e no meio dela uma frase curta. Eu lembro de ter lido e pensado, não, devo ter entendido errado. E a frase era: Matvei Safonov sofreu uma fratura na mão esquerda durante a partida contra o Flamengo. E aí a reação de todo mundo foi, como assim? Fratura na mão esquerda? A imagem que a gente tinha era de um atleta no auge. Então a grande questão virou desvendar esse mistério. E nem o técnico, Luiz Henrique, tinha uma resposta. Ele foi super honesto na coletiva, né? Muito. Disse, não consigo explicar. É inacreditável. E o mais curioso é que, segundo ele, nem o próprio Safonon sabia dizer em que momento a lesão aconteceu. O que nos leva à teoria que o clube montou depois, né? De analisar os vídeos dezenas de vezes. E qual é a suspeita? A suspeita é que a fratura tenha ocorrido na defesa do terceiro pênalti, o do Pedro. O técnico o descreveu como um movimento estranho da mão dele. Ok, mas se foi ali, como ele conseguiu defender o quarto pênalti, o do Luiz Araújo, com a mão já quebrada? Aí a resposta sai do campo da tática e entra na biologia humana, né? E foi o próprio Luiz Henrique que deu a pista. Ele disse, achamos que a adrenalina estava tão forte que ele defendeu esses pênaltis sem sentir dor. E isso é muito mais que uma figura de linguagem. Fisiologicamente, o que aconteceu ali é fascinante. Numa situação de estresse extremo, o corpo é inundado por uma descarga massiva de adrenalina, Um mecanismo de sobrevivência. primitivo, e esse coquetel químico tem um efeito analgésico potentíssimo. Ele literalmente mascara a dor. O corpo ignora a lesão para focar no objetivo imediato, que era pegar o pênalti. Exatamente. É o que a gente vê em outros cenários, tipo soldados em combate que continuam lutando mesmo feridos. O corpo acessa uma reserva de emergência que ignora os limites normais. O que torna o caso do Safonov tão raro é combinar esse estado primitivo com a precisão técnica que um goleiro precisa, né? É a força bruta da biologia a serviço da técnica mais apurada. É isso que é tão impressionante. É difícil até de imaginar. Estar ali, com o mundo todo assistindo, e seu corpo te traindo e te salvando ao mesmo tempo. É uma dualidade incrível. E o Luiz Henrique não parou na explicação médica. Ele levou a análise para um campo quase simbólico. Ele disse, é o karma. O que jogadores como Safonov mostraram é que estão prontos para fazer qualquer coisa para ajudar a equipe. De repente, a mão quebrada do Safonov virou um manifesto. Virou a materialização da mentalidade que o técnico quer no clube. Ele usou o episódio como um exemplo, dizendo, essa é a mentalidade que esperamos. O ato dele de se sacrificar foi transformado num padrão de comprometimento. Ele virou, naquela noite, a personificação da mentalidade PSG. O que é curioso, porque até aquele momento, ele não era exatamente o rosto do time. Ele era o reserva. Um jogador que ainda lutava por espaço. Sem dúvida. E o contexto pessoal dele é a chave que torna essa história ainda mais poderosa. Ele não era uma estrela consolidada ali. Longe disso. Matvei Safonov tem 26 anos, nasceu em Krasnodar, na Rússia. A carreira dele foi toda construída em casa, no clube da cidade, o FC Krasnodar. Lá, ele era um ídolo. E foi o melhor goleiro da Liga Russa na temporada anterior, né? Exato. Foi esse desempenho que levou ele pro PSG em 2024, uma transferência de 20 milhões de euros, contrato até 2029. Parecia o início de um sonho. Mas chegar em Paris é uma coisa, se firmar é outra, né? Completamente diferente. Na primeira temporada, ele era banco de uma estrela mundial, o Donnarumma. E a situação não melhorou muito na segunda temporada. O Donnarumma saiu. E a gente poderia pensar, agora é a vez dele. Só que não. O clube foi lá e fez outro investimento alto, trouxe o Lucas Chevalier para ser o titular. Ou seja, Safonov começava mais uma temporada, em teoria, como segunda opção. E aí, o destino entra em campo. Uma lesão do Chevalier abriu a porta pro Safonov. Ele assumiu o gol e engatou uns 4 jogos como titular antes da final. E aqui tá o detalhe crucial. O pulo do gato. Total.
Pra final contra o Flamengo, o Lucas Chevalier já tinha recebido alta. Ele estava apto a jogar. Mas o Luiz Henrique bancou o Safonov. Foi uma decisão puramente do técnico. Um voto de confiança gigantesco. E agora a gente pode conectar tudo. Aquela final não era só um jogo pra ele, era a chance da vida dele. A oportunidade de ouro pra provar o valor dele no maior palco possível. De retribuir a confiança do técnico, de mandar um recado de que ele podia sim ser o titular. Todo esse contexto de um atleta lutando pra se firmar Amplifica tudo. Ele não apenas agarrou a oportunidade, ele agarrou com uma mão quebrada, da forma mais heróica que o futebol poderia criar. é uma ironia cruel, então. No exato momento em que ele se torna um herói incontestável, ele é forçado a sair de cena. Essa é a primeira consequência. O clube comemora o título e na mesma semana perde a peça-chave. Um problema gigantesco. Sim. O boletim médico foi claro. Safonov fica fora por no mínimo 3 a 4 semanas e só então será reavaliado. Isso cria um vácuo. E a tendência natural é que o Lucas Chevalier retome a posição, certo? Certo. Mas agora ele não volta só como titular. Ele volta como substituto do herói. Com uma pressão enorme. Gigantesca. Qualquer falha, por menor que seja, será inevitavelmente comparada com a performance mítica do Safonov. A lesão não só tirou o Safonov de campo, como colocou um fantasma para assombrar o gol do PSG. E o custo daquele título não parou na mão dele, né? A batalha deixou outras cicatrizes, Deixou, e foram importantes. O meia sul-coreano Kang In-lee, que saíram no primeiro tempo. exato, teve uma lesão muscular na coxa. O prognóstico é de várias semanas fora, o que costuma ser mais de um mês. E ainda tem o Bradley Barcola, com fadiga muscular. Sim, tudo isso mostra o preço altíssimo que se paga por uma partida nesse nível. O troféu foi para a galeria, mas a conta foi direto para o departamento médico. Resumindo, então, o que a gente viu foi muito mais do que um jogo. Foi a crônica de um atleta que entrou em campo como uma aposta e saiu como uma lenda. Superando a barreira da dor de uma forma quase inconcebível. Vimos uma atuação heróica, que depois descobrimos ter sido feita com uma mão fraturada. Tentamos entender o poder da adrenalina. E, talvez o mais importante, a gente entendeu a jornada pessoal de um jogador que estava lutando por seu espaço e que viu naquele jogo a chance de uma vida. No fim, o caso do Safonov é um retrato perfeito da dualidade do esporte de elite. De um lado, a glória e o momento imortalizado. Do outro, o sacrifício físico, a dor, o custo invisível por trás do triunfo. A beleza e a brutalidade do alto rendimento. Concentradas em uma única história, na imagem de um goleiro descendendo um pênalti com a mão quebrada. E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Qual seria? O técnico Luiz Henrique chamou o episódio de karma e elogiou a mentalidade de fazer qualquer coisa para ajudar a equipe. Certo. Isso nos faz pensar sobre o preço ao longo prazo que os atletas pagam por esses momentos. Onde é que termina a bravura e começa o risco desnecessário, até irresponsável, com a própria saúde? E no calor de uma final, com a adrenalina no máximo, Exato. Quem é o responsável por traçar essa linha? É o atleta que não quer sair por nada? É o técnico? A equipe médica? É uma questão bem complexa sobre os limites do corpo e da ambição.